Primeiro, então, eu vou mostrar como é que a gente deita o paciente. Então, eu coloquei uma mão atrás na cabeça e a outra por baixo dos braços e acomodei. Então, eu vou estender as pernas e arrumar. Aqui eu já coloquei um lençol móvel. E sempre, pessoal, em casa, coloquem o lençol que ele fique da altura do ombro do paciente abaixo do joelho. Então, sempre que eu for trabalhar com o paciente, ao invés de eu ficar puxando, machucando, tentando arrastar o paciente na cama, que isso vai gerar dor, eu vou pegar o paciente, se tiver em duas pessoas, um de cada lado, sempre perto do paciente ou sozinha, ó. Se eu pegar aqui, ó, eu viro meu paciente sozinha. Dentro das áreas hospitalares, nós já temos uma rotina, né, da mudança de decúbito cada 2 horas do paciente, né, lateralizando esse paciente. Nós utilizamos um móvel que pode ser utilizado em casa também, que pode ser um lençol, tá, que se coloca deixando bem estendido, sem nenhum tipo de costuras, porque essas próprias costuras podem também causar uma lesão na pele do paciente. Então, com isso, nós vamos movimentar e fazer a mudança de decúbito desse paciente sem forçar a nossa coluna, né, sem danificar a postura do profissional que está trabalhando ou do familiar também. Muito obrigado a você que nos assiste. Meu nome é Thiago Lazarotto, eu sou o gerente comercial da empresa Pilate. Faz 15 anos que nós estamos trabalhando com a linha Care, que é uma linha que tem uma preocupação toda especial de levar o maior conforto para as pessoas que passam muito tempo na cama. Nós trouxemos uma tecnologia da Europa, que é esse estrado, que ele é composto de ripas multilaminadas. São várias camadas de lâminas de madeira, uma colada em cima da outra, e o grande benefício para você é que vai aumentar a vida útil do seu colchão e vai deixar o seu colchão mais confortável. Nós temos que cuidar muito com a integridade da pele do nosso paciente. Os pacientes que ficam restritos ao leito, que eles têm dificuldade, inclusive, na alimentação, a ingesta de água reduz muito. E a pele, precisamos observar que ela não fique desidratada. Então, à medida que esse paciente fica muito tempo no leito, na mesma posição, o peso, tá, das prominências ósseas, junto com a cama, diminuem o fluxo sanguíneo nessa região. E com isso, tem, na verdade, uma diminuição do fluxo, e quando não tem sangue, não chega nem alimento, né, nem nutrientes desse tecido e nem oxigênio. Com isso, provocando, então, a morte desse tecido. Então, é fundamental o cuidado nessas regiões mais específicas, onde tem essas prominências ósseas mais salientes, protegê-las, tá, de início. Então, assim, o cuidado com esse paciente é extremamente importante. Por isso que a gente prevê a mudança de decúbito ou trocar o lado do paciente de no máximo de 2 em 2 horas. Já que na área hospitalar nós vamos utilizar alguns materiais que nós temos acesso, por exemplo, como o filme, né? O filme, na verdade, é uma película protetora na pele, que visualmente nós conseguimos acompanhar como está essa área, avaliando se tem alguma região que apresenta uma cor mais avermelhada, que é um sinal de alerta para nós, e vamos cuidando então com as trocas de posição desse paciente e aliviando toda essa região. Sempre que nós formos mudar a posição do paciente, é importante baixar a cama, deixar o paciente na horizontal, salvo alguma situação que não pode baixar toda a cabeça. Então, lembremos que a escara, ela causa muita dor, tá? Principalmente nos estágios de 1 e 2, no primeiro estágio e no segundo estágio. Então, traz muita dor para esse paciente, então isso realmente vai impactar na qualidade de vida dele, tá? Então, é fundamental prevenir, tá? E depois, se chegar a ter, sempre prestar atenção nos primeiros sinais, tá? Porque é mais fácil a recuperação nesse paciente com os primeiros sinais que um paciente que já chega a graus mais profundos de lesão de pele. Vamos supor que esse paciente tem um AVC e o lado esquerdo dele atingiu. Então, esse lado, o lado direito, ele pode me ajudar. Eu posso
simular. E daí com o lençol aqui, eu vou trazer o bumbum dele mais para o centro da cama. Vou arrumar o travesseiro, que fique na altura do ombro. Então, vou cuidar que o meu lençol esteja bem estendido. Vou posicionar agora um travesseiro no meio das pernas do paciente. E esse travesseiro é extremamente importante não só para o paciente que está acamado. Aqui, se eu tiver um travesseiro e esse braço tiver alguma alteração, eu posso colocar um travesseiro aqui para esse braço. Nós utilizamos então alguns coxins, né, que nós chamamos, que podem ser em casa utilizados com alguns travesseiros, tá? Que vão ser colocados então, tá, embaixo dos braços, nas áreas de apoio, e vamos fazer as rotações e os movimentos, né, necessários. Na região do crânio, da cabeça do paciente, também é uma área que geralmente aparecem algumas lesões, tá? Então, fundamental usar também, aqui nós adaptamos, né? Mas em casa pode ser um lençol adequadamente dobrado, tá? Com este formato de ferradura, na verdade, no qual nós deixamos um espaço no meio para que essa região não fique apoiando constantemente, tá? Fazendo essa pressão e machucando assim esse tecido da região da cabeça do paciente e do couro cabeludo. A gente precisa cuidar muito com o ombro do paciente, principalmente o paciente que tem alguma lesão nesse lado, ele não vai sentir. Então eu tenho que entrar com a minha mão lá e trazer o ombro para arrumar esse ombro direitinho. Aí o travesseiro aqui tem que ser na altura do ombro. Aí agora eu posso colocar a grade, porque sempre a grade é importante para evitar quedas, evitar qualquer acidente no domicílio. E vou elevar a cabeceira de novo. Ok? E vou elevar as pernas de novo um pouquinho. Este colchão é chamado dueto firme. Ele tem como característica a utilização de molas e também de espumas especiais para proporcionar um maior conforto, principalmente para aquelas pessoas que passam muito tempo na cama. Junto com a cama também, a gente pode adaptar para colocar embaixo um massageador que pode fazer uma massagem nos membros inferiores, né, nas costas, porque um período longo na cama, as articulações ficam com dor, os músculos, rigidez, contratura, encurtamento. Sempre é importante o olhar da equipe toda, da equipe multidisciplinar, do médico, do fisioterapeuta e todos os demais que estão acompanhando o paciente para ver se é indicado. Medical TV, a vida e a medicina. E para fornecermos 2 anos de garantia em todos os nossos produtos, é muito importante que as matérias-primas sejam de primeira qualidade. Nossa estrutura ela é toda de ferro que proporciona uma maior resistência e durabilidade ao produto. O tipo de pintura que nós utilizamos, ela é pintura epóxi. O motor, ele é um motor de origem alemã. Também esse produto ele contém rodas. Então hoje estamos aqui para falar um pouco de quem são os pacientes acamados. São os pacientes mais sequelados, pacientes que foram vítimas de politraumas, acidentes. Hoje é muito comum, infelizmente, o acidente de trânsito. Os pacientes com neoplasias, os pacientes com câncer, os pacientes também com demência, lesões neuromusculares, lesões medulares, pacientes com algum tipo de doença orgânica que ela pode apresentar alguma sequela, tanto motora, quanto neurológica, quanto cognitiva. Esse paciente ele está restrito ao leito, então ele não deambula, não tem força, e a capacidade ventilatória dele reduz bastante. Ele faz uma respiração que a gente chama mais apical, mais alta, e não tanto de base. E o reflexo de tosse desses pacientes também está muito reduzido. E o que acontece? Isso é uma porta aberta
para a entrada da pneumonia. Então, vamos elevar a cabeceira do paciente. Paciente que se mantém em um decúbito dorsal com a cabeceira muito baixa, também, se é um paciente muito idoso, há muito tempo acamado, pode também proporcionar, né, de alguma forma levar esse paciente a ter aspirações, microaspirações de residual gástrico, que podem levar esse paciente também a uma pneumonia, tá? Então é fundamental o cuidado da cabeceira. Muitas vezes o que acontece? No meio da noite eu tenho que medicar o meu paciente. Então numa cama comum, estou em casa sozinha, o paciente não ajuda. Como é que eu vou fazer? Com essa cama eu posso elevar todo o paciente, sentar, dar medicação e aqui é muito importante, porque o risco dele aspirar a medicação vai diminuir um monte. A gente sabe que uma pneumonia aspirativa é muito agressiva, né? O nosso controle, ele é de simples acesso. Ou seja, ela tem o mesmo recurso de uma cama de hospital, porém sem aquele aspecto de cama de hospital. Você pode personalizar a sua cama. No lugar de colocar rodas, você pode colocar pés de cama. Nós temos diversos tipos de acabamento, corano, couríssimo, temos o tecido linho, o tecido suede, ou seja, você pode personalizar do jeito que você preferir a sua cama Pilates. Como nós sabemos que muitas pessoas não têm acesso a camas hospitalares, o que nós aconselhamos é conseguir alguns suportes, né, que nós consigamos elevar a cabeceira do paciente de uma forma manual. Uma questão também que é muito importante, os pacientes com a cabeceira totalmente baixa, além de ficar com disfunção respiratória, a questão da ansiedade. O paciente que está longo período no leito, ele começa a se sentir ansioso, angustiado, e assim fica melhor. As grades utilizadas nesse tipo de produto, elas são removíveis para facilitar a sua utilização. Então, para continuar lidando com o paciente, eu posso elevar a cama. Então, eu vou subir a cama pelo controle. Vai ficar numa altura boa também para o cuidador, que tem que cuidar da coluna também, para lidar com a pessoa. Isso tudo é muito importante. O sistema gastrointestinal. O paciente que está no leito por um período maior, ele perde o apetite, ele não consegue se alimentar adequadamente. Isso também vai levando o paciente a ter constipação, prisão de ventre. E o trânsito intestinal também fica mais lento, porque o nosso intestino também é uma musculatura, é lisa, é diferente da musculatura dos membros, mas também precisa da atividade para poder ter um funcionamento adequado. E também quando eu sentei o paciente assim, e eu quero passar o paciente para sentar com as pernas para fora, como é que eu posso fazer? Eu vou tirar o travesseiro aqui de trás, vou colocar minha mão por trás da cabeça do paciente, a outra mão vai entrar atrás, eu vou fazer um abraço nas pernas do paciente, peguei aqui e eu vou sentar o meu paciente. Aí sentei o paciente com as pernas para fora e eu vou estar aqui na frente para verificar se o meu paciente está bem, se não ficou tonto, se não teve nenhuma intercorrência. Vou poder trabalhar com ele aqui sentadinho. Então, nem sempre o paciente tem condições de ir para a cadeira. Então, assim já vai ser muito importante. A gente tem que saber que se eu coloco meu paciente em pé e libero as articulações, já é excelente. Já vai aliviar o peso e a ação da gravidade nas articulações, diminuindo o risco de escaras, de feridas articulares. Acho que toda pessoa que permaneceu por muito tempo na cama sabe, né, por algumas horas já traz todo um desconforto. Vamos pensar um paciente que fica um período de meses, ou por toda a sua vida, já um paciente idoso, no qual teve, quem sabe, várias fraturas e não vai voltar a deambular todo dia no leito. E todo paciente também acamado é importante alguns sinais, como temperatura alta, elevada, por em cima de 38 graus, mantida por mais de 48 horas, tá? Com secreção, com um paciente com algum tipo de escarro, com alguma secreção mais purulenta, prestar atenção nesse escarro também, que pode ser um sinal
de infecção desse paciente. Hoje a gente sabe os trabalhos, as pesquisas, que um paciente que fica restrito ao leito, ele perde de 1 a 3% de força ao dia. É isso aí mesmo, de 1 a 3% de força. Então isso sim é grave. Então por isso da importância de um profissional, de um fisioterapeuta ou de uma atuação nesse momento de um paciente que está no leito hospitalar. A equipe multiprofissional é de fundamental importância. Então nós trabalhamos com um nutricionista, com um médico, a avaliação médica, a nutricionista, fisioterapeuta e fonoaudiólogo, tá? Vocês imaginem uma pessoa com 30 dias de leito perder 30% da força? Triste, né? Então a gente precisa estar aí para atuar. Quando o paciente ingressa dentro das unidades intra-hospitalares, o paciente vai ser avaliado num primeiro momento pela enfermeira responsável do serviço, no qual essa enfermeira vai avaliar o paciente e vai identificar através de algumas escalas, como a escala de Braden, se o paciente já tem algum tipo de risco iminente, né, de chegar a ter alguma úlcera, tá, uma lesão por pressão. Aonde são os maiores riscos de incidência das escaras da ferida? São as articulações sacroiliacas, as articulações aqui da coxa lateral. Então, na região do calcânio, tá? Na região sacra do paciente, tá? Nessa terminação, e na escápula do paciente, nestas prominências. A escara, na verdade, é um foco de infecção, tá? E esse foco de infecção, na verdade, pode migrar para a corrente sanguínea, que pode levar o paciente a uma infecção mais generalizada, né, que nós chamamos de sepsis, e poder levar o paciente a um choque séptico e até a própria morte. Porque toda lesão por pressão tem um alto custo, tanto para o paciente na questão de saúde, que pode ser um fator determinante para a piora do quadro clínico, mais tempo de internação. Se for uma escara mais grave, né, com um tamanho mais importante e com um grau 4, 3, 4, que nós chamamos que é de profundidade, que pode chegar às terminações nervosas, então aí é uma escara bem mais complexa e vai precisar então da internação hospitalar, acompanhamento médico e muitas vezes intervenção cirúrgica, que acontece o debridamento. O debridamento seria a retirada desse tecido necrótico, tá? E a limpeza dessa área. Se não tiver a higiene adequada, lavar, o cuidar, o procedimento, como é que faz, isso tudo assim precisa de um carinho, de um olhar muito especial, porque depois que abre, depois que a ferida aparece, entre a dor do paciente, o desconforto e para melhorar, é uma situação um pouco mais delicada. Então todo cuidado nesse momento é importante. Durante o banho é bem importante inspecionar essa pele e fazer massagens para aumentar a circulação. E posteriormente, depois de secar bem, isso é bem importante, secar bem essa pele, não deixar a pele úmida, tá? E passar o creme de barreira, né? Para evitar, na verdade, lesões e manter a pele hidratada e nutrida. Também o sistema circulatório desses pacientes tem alguns problemas, né? O risco de trombose para o paciente que fica por longos períodos acamados, ele fica um risco bem acentuado. Também essa cama articulada, eu posso erguer os pés do paciente, ele fica com... Olha, eu elevo, então vai fluir o sangue melhor, porque os resíduos também reduz a redistribuição dos fluidos. Então, assim, além de eu evitar a trombose, poder mobilizar, aqui eu calcei para ele não escorregar. Então ele vai ficar por um período assim. Além de um ótimo conforto para dormir, ela permite várias posições de ajuste, como por exemplo, essa posição que estou, que me permite assistir televisão. Também me permite fazer leituras na própria cama, tomar café da manhã na cama. Outra situação muito importante de se ter uma cama articulada, falando do sistema cardiocirculatório, é que o paciente que permanece por um longo período no leito também, quando tu vai sentar esse paciente, tu vai passar ele de deitado para sentado, ele fica tonto,
fica mais difícil. Então, com a cama articulada também, tu pode ir elevando a cama aos poucos até o paciente conseguir ir se sentindo bem e apto para sentar. O simples fato de tocar, de olhar, de ficar junto, de ouvir as histórias, porque principalmente o idoso gosta de contar, de conversar, fica na expectativa para receber isso. Então isso tudo tem que ser trabalhado. Cuidar com o que a gente comunica para os nossos pacientes, porque muitas vezes não fazer com que esse paciente se sente uma coisa, um objeto que incomoda em casa, mas sim que ele seja tratado com amor, com carinho. Falar sempre, comunicar alegria, atenção, zelo, para que ele possa se recuperar o mais breve possível. Eu sou Gini Perini, eu tenho 72 anos, eu não sou acamada, mas eu tenho uma cama dessa, é maravilhosa, porque pode ficar sentada, se tiver um desconforto nas pernas, só erguer as pernas, é maravilhoso. Depois da atividade física, é excelente ficar nessa posição gravidade zero. Essa posição ela ativa a circulação, que você vai se sentir muito relaxado. Então, para as pessoas que possuem problema de refluxo, os especialistas da área médica recomendam que você durma com a cabeceira elevada de 10 a 15 centímetros.